E essa última informação, né, da venda concretizada do Murilo e o Edu, zagueiro da base, ganhando uma oportunidade, passa muito por aquilo que a gente fala aqui, né, Panzi, que o Cruzeiro não precisa ir ao mercado agora para se reforçar nessa parada, né? Tem que arrumar a solução em casa mesmo. Tem muito tempo que o Cruzeiro não arruma solução em casa, né? E é importante que os clubes brasileiros, eles estejam atentos à categoria de base, porque o clube brasileiro precisa vender. Para sobreviver com saúde financeira, os clubes no Brasil precisam vender atletas, porque não tem como. Se você não vive de premiação, até porque você não ganha todo ano. O Cruzeiro foi um ponto fora da curva com o bicampeonato da Copa do Brasil. Não é sempre que vai acontecer isso. Então você precisa vender atletas. E você só consegue vender atletas jovens se você colocá-los para jogar. O Cruzeiro não tem feito isso. É importante que... Ainda mais zagueiro, né? Zagueiro é uma posição que dá pra fazer em casa. Dá pra fazer em casa. Cruzeiro tem o Kaká, que é um jogador de potencial. Agora o Edu, pelo menos nome de craque ele tem, né? Tem Eduardo. Deve jogar demais, ainda mais se for canhoto. Deve ser um monstro da zaga. Meu Deus. Mas brincadeiras à parte, a gente falou tanto e elogiou tanto o elenco do Cruzeiro, né? Que a gente não pode sentar aqui e falar por causa de uma perda, tem que ir pro mercado, meter a mão no bolso e gastar de novo. Verdade. Não dá. O Cruzeiro tem outras prioridades para usar com esse dinheiro que vai entrar com o Murilo, que é pouco, tá? No mundo do futebol, 2 milhões de euros é pouca coisa. Eu tô falando 2 milhões porque o Cruzeiro tem 75%, né? Tem até uma fatia boa do Murilo, boa em relação às últimas fatias que o Cruzeiro apresentou de outros atletas. E 2 milhões de euros, ele ajuda muito pouco perto do que o Cruzeiro precisa se organizar ou se reorganizar financeiramente. Então vai lá na base, tem hoje o Dedé e o Léo, que são 2 zagueiros que firmaram. Fabrício Bruno tem um potencial também. E veio da base também. Exatamente, foi bem na Chapecoense, tem experiência já de jogos internacionais, porque disputou Sul-Americana pela Chape, Campeonato Brasileiro de Série A, é bom jogador. A gente até falava aqui que tá até hoje tá num nível acima do próprio Murilo. E aí o Kaká, o Edu são jogadores que precisam começar a ter oportunidade, porque nas laterais dificilmente alguém vai ter oportunidade, né? O Orejuela, a recuperação dele está sendo muito boa da lesão que teve. O Edilson daqui a pouco melhora da lesão na panturrilha. Do lado esquerdo tem o Egídio e o Dodô, a gente sabe do potencial desses jogadores. O meio de campo do Cruzeiro tem muito jogador já pronto. Mas aí você pode pensar alguém da base, claro, com a saída do Lucas Silva. Com a saída do Lucas Silva também. Apesar de ter Jadson, Cabral, o Henrique, Romero. Mas aí, como você perdeu uma peça, você vai lá na base e busca um também. É assim que tem que ser feito futebol. Mano Menezes precisa olhar isso também. É bom treinador, mas precisa ter um carinho maior com a base do clube, que não tem tido nos últimos anos. Talvez seja mais fácil chegar para a diretoria e pedir nome, ela vai lá e contrata, né? A função, você ir à base como um olheiro, um bom olheiro, e garimpar, isso faz parte de um bom treinador também, viu, Mano Menezes? E ter peito pra colocar, pra bancar, faz parte. Eu só não acho que seja o momento pro Cruzeiro lançar e jogar uma responsabilidade nas costas de um garoto. Por exemplo, decisões aí de Copa do Brasil, Libertadores, jogar um Kaká pra fazer dupla de zaga, num momento de necessidade. Não. Colocar um jogador, meter no meio de campo um garoto. Na lateral, um Everton da vida aí. Acho que não é o momento. Mas lembrando também que o Murilo apareceu por uma necessidade e foi até campeão da Copa do Brasil com o Léo, né? Sim, mas eu tô dizendo momento. Talvez naquele momento o Cruzeiro estivesse vivendo uma fase de maior organização, de resultados melhores, tomando poucos gols. O que não dá é agora. A pior defesa do campeonato, zona do rebaixamento. De repente lança um garoto para jogar ali ao lado do Léo ou do Dedé. Aí é muita responsa nas costas do rapaz. Mas só por necessidade. Precisa olhar para a base, não tem jeito. É um caminho sem volta. Se o Cruzeiro não olhar para a categoria de base, não vai vender. E aí, meu amigo, a coisa complica. Mas nesse momento que o time não tem rendido. Acho que o Adroaldo foi muito feliz no noticiário quando ele começa falando ali que esse documento, esses poderes passados ao Itaí, esse documento que vazou e que todo mundo ficou sabendo da existência dele, não tem nada de ilegal. Isso, palavras do Adroaldo. Acho que ele foi muito feliz quando ele falou, não tem nada de ilegal, mas que o momento
ele ainda falou assim, ó, é imoral. Ele utiliza essa palavra. Nem que é imoral. Não, eu tô falando que o Adroaldo utilizou no noticiário. Falou assim, ó, no momento, um documento é legal, mas passa a ser até imoral pelo momento que o clube passa. E qualquer coisa que possa acontecer no âmbito político e extracampo do clube hoje, ganha... aumenta muito justamente por tudo aquilo que foi apresentado, pelos números que foi apresentado, pelas denúncias que foram apresentadas e não foram explicadas. Então isso fica muito mais amplo. Você acaba apagando um incêndio com gasolina e achando que é água. O fato do Wagner dar plenos poderes ao Itair, eu não acho isso errado. Eu não acho imoral. O que eu discuto é por que não faz as claras. A hora que ganhou essa gestão, o Wagner olha, o Itair é o nosso vice de futebol com plenos poderes, carta branca. Ele vai mandar e desmandar. E pronto, age de forma clara. E quando a gente pergunta aqui nas entrevistas, seja transparente. Porque na hora que sai o documento, aí a gente vê o documento, sabia. Tava muito na cara. E os caras só não era oficial. E eles ficavam escondendo. Todo mundo sabia, né? Só exatamente. Não era confirmado. Esse é o questionamento. Você não precisa ficar escondendo esse tipo de coisa. Tava muito na cara. Você não precisa mentir quando é perguntado, você não precisa omitir. Porque pode virar e falar, a gente não estava mentindo, a gente estava omitindo. Ok, não tem necessidade de omitir. É normal, por exemplo, se o São Paulo contrata um gestor, fala, o cara vai ter a carta branca. Isso é normal no futebol. Como você disse aí na reportagem do Thiago Fernandes, do UOL, que Alexandre Matos já teve uma carta branca para trabalhar no Cruzeiro, Eduardo Maluf, acredito que já teve no Atlético, que o Rui Costa deve ter um poder bem grande hoje no Atlético, mas tem que ser transparente. O Rui Costa falou aqui com a gente das funções dele, o que ele faz, o que ele não faz, que ele vai atuar além do futebol profissional, que ele participa também da base, que ele se reúne toda semana, que há um conselho... Trouxe pessoas né? da confiança dele, ou seja, ele teve carta branca para isso. Por que isso não foi dito lá atrás pelo Cruzeiro? Por que a gente ficava só com a impressão e quando questionava, não tem nada disso, é o presidente que manda, é ele que assina? Não é ele que assina. Por esse documento, quem está assinando, ele assina também, mas por esse documento, a assinatura do Itair hoje no Cruzeiro tem o mesmo poder da assinatura do presidente do clube. Então, quando tem muita gente assinando, muita gente mandando, às vezes a coisa, ela descamba, ela vai para um caminho sem volta. São questões, são questionamentos que a gente faz, que o torcedor se preocupa, que o conselho do Cruzeiro precisa estar atento, que parece que fez vistas grossas para muita coisa, né, Perrella? Zezé Perrella, que recebeu documentos e fez vistas grossas. E agora a coisa vai afunilando, vai apertando e o momento não é bom. O momento não é bom, seria um período agora de tranquilidade, de folga, de trabalho para recuperar dentro de campo, mas a cada dia, a cada semana sai uma coisinha diferente, uma denúncia daqui, um documento dali, uma surpresinha a colar, o Kinder Ovo, né? O Adroaldo sempre uma surpresinha. O Adroaldo usou uma expressão que eu achei interessante, que é o calvário de preocupações do torcedor. Mas né? é isso. Porque todo dia sai uma coisa diferente. Cara, o torcedor do Cruzeiro, ele acorda todos os dias e vai pra internet. Deixa eu ver o que saiu hoje. Pois é. Não dá. E eu acho que quem tá na gestão hoje não deve estar dormindo tranquilo. Não deve deve colocar a cabeça no travesseiro e falar, o que será que vão falar amanhã? O que será que vai acontecer amanhã? É preciso que o Conselho do Cruzeiro atue. Eu não tô aqui culpando ninguém, tá? Porque lá na frente, Itair, Wagner, Sérgio Nonato, eles podem apresentar todo e qualquer tipo de prova e falar, tá vendo? Nós fizemos tudo certo. Não foi provado nada. Não foi provado nada. Eles não são culpados de nada ainda. Eles estão sendo acusados de muita coisa e eles podem provar. Eu só acho que é preciso que o Conselho do Cruzeiro seja mais atuante. Um conselho, falei disso aqui ontem, até incomodou um monte de gente, né? Quando a carapuça entra, parece que tá até com azeite para ela entrar. Mas enfim, um conselho com 450, 500 pessoas, você ter ali 15 atuando, cara, então diminui esse conselho. Façam escolhas para conselhos de clubes aí daqui de Belo Horizonte, que o programa é para cá, para Minas Gerais, Atlético, Cruzeiro, América. Façam escolhas mais criteriosas para conselho, de gente que vai participar, de gente que vai estar ali.
Não precisa estar no dia a dia, mas toda semana. Por que não? Se você é conselheiro do clube, se você gosta do clube, que bate no peito e fala, eu sou o conselheiro, você sabe com quem você está falando? Eu sou o conselheiro, então haja como um conselheiro. Procure saber as coisas do seu clube, se interesse mais pelo clube. Não adianta aparecer só na hora que a bomba explode. Quantos meses acontecem as coisas em Atlético, em Cruzeiro, em América, e só quando explode é que vem, eu sou o conselheiro? Não, o conselho tem que atuar mais, tem que ser mais atuante, não dá para ser qualquer um. É muito político o conselho, né? Estou com o nome aqui de um grande, esta figura, esta bandeira do Cruzeiro aqui, tem que ser conselheiro. Aí vai lá, vira conselheiro do clube e fica ali 2, 3 anos sem nem botar a bunda na cadeira em reunião de conselho. Você colocou 500, falou aí em 500 conselheiros e atuantes não dando 10%? Não dá nada, cara. Ninguém atua. Ninguém atua. Ontem eu falei aqui de conselheiro que só ganha camisa, ingresso e não faz mais nada. Que seja a maioria, que seja a minoria, mas eles existem. E os conselheiros sabem que eles existem. Então, numa próxima reunião de conselho, fala, meu amigo, ou você atua, ou você me ajuda aqui, ou então vamos diminuir essa porcaria de conselho deliberativo. Até porque tem muito torcedor, a gente até recebe muita mensagem aqui, que o torcedor fala que quem deveria ter essa função eram os sócios torcedores. E eu até concordo com isso. É porque o sócio torcedor, o torcedor do Cruzeiro, o torcedor do Atlético, quem paga ali a mensalidade de sócio, eu acho que seria bem mais atuante do que muita gente que tem esse cargo de conselheiro, né? Em eleição, né? A Exatamente. Mas geralmente o conselheiro é sócio, né? De clubes sociais, eles pagam. Sim, mas eu acho que nesse caso, né? Se você abrir pra torcida, porque eu acho que teria uma fiscalização, uma atuação melhor. Tanto seja Atlético, Cruzeiro, Corinthians, tem clube que é aberto, acho que o Internacional é assim. O sócio, o torcedor, ele tem direito a voto, de participar da política do clube. Eu acho que seria mais interessante. Agora vamos lá, eu não estou generalizando. Vamos interpretar bem o que a gente fala aqui, porque depois vai fazer vestibular e perde na redação e na prova de português, porque não sabe interpretar. Uma perguntinha. Recebeu mensagem. Eu não estou generalizando. Eu estou dizendo que pode ser minoria, pode ser maioria, aí fica a cargo dos conselheiros, que sabem quem são aqueles que atuam e quem são aqueles que só mamam. E tem. Em todas as categorias tem. Mas nos clubes, a coisa a gente sabe mais porque a gente tá no meio e trabalha no meio. Conselheiros de clube, aí vale para todos, tá? Sejam mais atuantes. Vocês são conselheiros. O clube depende também de você. É uma crítica que eu tô fazendo aqui, espero que entendam, que aceitem, tá? E se ficarem com raiva, eu sinto muito, mas eu não tô fazendo para deixar ninguém com raiva, não.